tem lugar na universidade, né? Você, mulher negra, o ensino superior também é seu, mulher negra. Então, isso me deu bastante força e eu acredito que seja um pouco isso da minha apresentação. Eu falei, né, que eu sou formada em Ciências Sociais, mas da forma como a antropologia me abraçou, eu acabei indo e me formando no mestrado de Antropologia Social e Cultural também da UFPEL. E hoje eu não estou mais na universidade, faz 2 anos que eu já concluí o mestrado. Eu estou hoje no mercado de trabalho, então eu estou numa vertente completamente diferente. Eu até estou num momento um pouco de revolta, assim, porque tem coisas que eu estou vendo e vivendo hoje no mercado de trabalho. Assim, nossa, a universidade deveria ter me dado essa informação, porque eu não acessei essa informação dentro da universidade, né? Então, hoje eu estou num contexto bem diferente do contexto universitário. Eu estou vendo até em questão de privilégio, de possibilidade de expressão, né? De expressar aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente vive. Quando você está num trabalho e tu sabe que você precisa daquele salário, daquele dinheiro que você recebe mensalmente, e quem paga é um homem branco, então até mesmo é preciso trabalhar, é preciso agir de uma forma estratégica, de uma outra forma estratégica da forma que a gente atua dentro da universidade, né? Então, essa é um pouquinho da minha apresentação. Espero não ter me alongado muito. Perfeito, Thaís. Eu gostei também, achei bem legal essa última provocação, né, do mercado de trabalho, porque realmente a gente tem que dançar conforme a música, né? E às vezes é bem complicado. Então, ficou para a Bia agora, né, Bia? Se apresentar, dar uma palhinha aí para a gente partir pro tema. Olá a todas e a todos. Meu nome é Beatriz, eu sou historiadora, eu sou do Rio de Janeiro, me formei na graduação pela UERJ e sou mestre em História pela PUC-Rio. E aí, ouvindo o relato das minhas colegas aqui, eu fiquei até emocionada, assim, e também me sentindo um pouco estranha, assim, porque a minha trajetória, ela, na verdade, é o contrário das minhas amigas, porque cresci numa família em que as coisas eram difíceis, mas tínhamos tudo, né? Nasci, minha mãe já tinha sua casa própria, meu pai já tinha o seu chavetinho velho, minha mãe formada pela UFRJ, né, na letras pela UFRJ, concursada pública, meu pai também, e ainda assim passamos por algumas dificuldades, né, porque o racismo ele está aí, ele não quer nem saber se você fez uma universidade ou não, se você tem sua casa própria ou não. E aí que minha mãe sempre prezou por uma educação de qualidade, e lá pelos anos 90, educação de qualidade era colégio particular, né, não colégio público. Então, um aperto daqui, outro aperto dali, não dá pra gente ir pra casa de praia da sua tia, não dá pra gente fazer isso, lá, porque você vai estudar. E aí fui colocada nos melhores colégios, e nesses espaços, né, sempre me vi rodeada de pessoas totalmente diferentes de mim. Eu sempre estava no meio onde a maioria era branca e eu era negra. Se eu tinha, sei lá, 3 pessoas nesse ciclo de amizade negra dentro de um universo, de um colégio, né, que tinha pelo menos 3 turmas de cada ano, né, de cada série, era muito. E aí, obviamente, né, com esse contato com essas pessoas, eu fui me transformando e fui tentando apagar de mim o que era aparente, né? Minha cor, os meus traços, o cabelo, até mesmo as coisas que aqui em casa a gente ouvia, o pagode, o axé,
eu queria ouvir outras coisas. Como assim minha mãe não ouve fulano de tal? A mãe da fulaninha, ela ouve. Como assim minha mãe nunca viu isso? A mãe da fulaninha viu. Então eu fui tentando não, né? Eu fui apagando essas características minhas, da minha família, para tentar me inserir dentro de um contexto que era o que eu estava vivendo naquele momento. E aí, em 2012, quando eu passei no vestibular e fui para a UERJ, eu me deparei com um completamente diferente. Primeiro porque eu não mais pegava, meu pai me levava para a escola, não entrava mais no carro. Pegava o Japeri, que é uma das linhas de trem daqui do Rio que é a mais lotada. Então eu comecei a pegar o Japeri, eu comecei a ver a galera trabalhadora, porque antes era aquele esquema de escola e casa, né? Ia de carro com meu pai, voltava, ou ia de ônibus, que é uma linha só. Então eu não via, eu não tinha consciência, eu achava que o mundo era só esse lugarzinho onde eu morava e estava ótimo, sabe? E aí quando eu entrei na universidade, foi um choque. O primeiro choque foi o deslocamento, né? O segundo choque foi entrar numa turma de 50 alunos, onde pelo menos 30 eram negros. E aí, salvo as suas diferenças de tonalidade. E eu fiquei, como assim? O que eu tô fazendo aqui? E foi uma sensação muito estranha de pertencimento que eu nunca tinha passado, senão dentro de casa. E aí um outro choque foi olhar pela janela da biblioteca e ela dar de frente para a Mangueira. A Mangueira é uma das comunidades aqui do Rio, uma das maiores comunidades aqui do Rio, né? Uma das mais importantes. E eu ficava, nossa, eu sou moradora da Baixada, né? Eu moro em Mesquita, a Chatuba de Mesquita, que é uma das comunidades também conhecidas, bem próximo daqui, mas eu nunca tinha estado em uma comunidade, eu nunca tinha olhado para uma comunidade como eu olhei quando eu entrei na UERJ. E, e aí eu falo sempre que a UERJ me transformou, né? Me tirou desse estado de pequenez que eu vivia, achando que esse mundinho de colégio particular, de amigos brancos, era um mundo onde eu queria viver. E a partir do momento em que eu conheci outras pessoas e me reconheci nelas, em suas histórias de vida, eu me transformei, né? Eu busquei de todas as formas me encontrar novamente, né? E aí eu acho que um dos primeiros processos foi justamente o cabelo, né? Que era alisado, escovado toda sexta-feira. Parei com tudo isso, comecei a me dedicar a esses novos amigos que eu estava fazendo. Então, churrasco na casa de fulano. Onde é? No Andaraí. Na Barreira do Vasco. Lugares que eu nunca tinha frequentado, que eu tinha medo por não ser. E aí eu comecei a me abrir para esses amigos, para essas pessoas. E eu digo que assim, a UERJ ela foi o meu divisor de águas e foi o lugar onde eu me encontrei e me reconheci. E depois da graduação, eu fui para a PUC, que é uma universidade particular, uma universidade incrível, com todos os recursos. E novamente eu me senti estranha, porque mais uma vez estava rodeada de pessoas brancas, de pessoas com recursos, de pessoas que falavam sei lá quantas línguas e que viajavam para sei lá quantos lugares. E fora a estrutura da universidade, né? Porque a UERJ tinha todos os seus problemas estruturais, e enquanto a PUC ela me dava tudo aquilo que é necessário para um estudante ter qualidade nos seus estudos. E só que quando eu cheguei na PUC, eu já tinha uma outra visão, né? Eu não mais eu não mais quis me apagar. Cada vez mais eu quis me reafirmar, eu quis colocar naquele espaço de ocupar e de passar o que eu sabia, né? E foi então que eu delimitei o meu campo de pesquisa, né? Que eu pesquiso mulheres negras no início do século XX. E eu sempre ouvi assim, o pessoal falando, caramba, mas que tema legal. Poucas pessoas estão falando disso, apesar daqui ser um programa de história social da cultura, apesar de ter um núcleo de pesquisas raciais, né? E eu achei
eu achei que aquilo ali, né, que ir para a PUC e ocupar esse mínimo espaço de falar sobre determinadas mulheres, porque a minha questão não é só a mulher negra, mas é a prostituta negra do início do século. Foi muito importante também para eu continuar nesse caminho de ocupar espaços e buscar cada vez mais esse reconhecimento, né? E não mais essa sensação, e não mais deixar essa sensação de estranhamento e de não pertencimento tomar conta. Acho que é isso. Isso eu fiquei maravilhado com a fala de vocês, né? É muito estimulante, muito, né, revigorante e tem tudo, claro, né, tudo a ver com o tema, né? Então, vou fazer a pergunta que é o tema do nosso programa, né? Que é como superar a herança colonial, né, que nós temos. E aí eu gostaria de deixar para vocês, quem quiser responder primeiro, né? Pode ir, então? É... Então, pensar a superação desses resquícios coloniais, eu acho que vai muito da gente também entender o que é a questão colonial, né? E eu sempre gosto muito de me atentar a isso, porque muitas vezes a gente está dentro desse contexto, está dentro dessa perspectiva e não enxerga, né? Porque quando a gente, e aí falando no meu lugar de historiadora, né? Quando a gente começa esse processo, né, de descoberta, de descobrimento e colonização, a gente tem esse apagamento de subjetividades, porque colonizar não é somente colocar, chegar num lugar e pegar todos os recursos materiais, militarizar esse espaço, pegar os recursos econômicos, mas colonizar também significa submeter o outro, né? Aquele que não é igual, aquele que não é igual. A colonização fala muito da alteridade. Então, quando a gente chega aqui, a gente tem o Brasil colonial, e aí a inserção de escravos, né, para mão de obra. Esses escravos, essas pessoas, elas são submetidas, né, a um modo de vida totalmente contrário ao que eles estavam acostumados, né, ao que era a sua cultura, e eles vivem um processo de apagamento das suas subjetividades, um processo de apagamento da sua cultura. E eu sempre gosto de dizer que é nesse momento em que há a vitória da colonização, né? Que é quando você é subtraído de tudo aquilo que você conhece, principalmente, né, retirado do seu local de nascimento, de consolidação de suas estruturas, para ir para um outro lugar, e nesse lugar você tem que se refazer, só que tem que se refazer a partir de certos limites dados pelo outro, e esse outro é sempre o branco, que se acha o detentor de determinadas possibilidades, de determinada cultura, enfim. E aí, como é que você rompe com isso, né? Como é que você supera, sendo que a vida inteira você foi ensinado que é o seu modo de vida, que o seu modo de vida, a sua forma de agir, a sua forma de pensar, a sua língua, a sua dança, o seu cabelo, os seus traços, eles são inferiores. Eu acho que superar essa colonialidade é fazer o que eu, Paty e Thaís fazemos, né? Que é colocar o pezinho para além do limite. Impuseram esse limite aqui para a gente, mas a gente foi lá e falou assim, não é mais isso que eu espero, não é mais isso que eu quero. A gente já saiu, né, dessa submissão a partir da lei, né? Que a escravidão nada mais era do que um contrato em lei. A gente saiu disso e agora a gente vai ocupar os espaços. Então, eu acho que para começar a tentar responder essa questão, para superar a colonialidade, é a gente olhar para ela, né, olhar para esse limite imposto a ela e falar, não, é negar a existência dela. O que as minhas amigas acham?
Como Vencer o Processo Colonial, né? Então,